Este é um dos grandes filmes dos anos 80, um grande filme de suspense, podemos até cogitar como um filme de terror, mas é um grande filme e eu vou falar sobre esse filme hoje. Aproveitando o fato de sua mulher estar viajando, Dan Gallagher, um advogado, tem um rápido caso com Alex Forrest, uma executiva que demonstra ser desequilibrada emocionalmente e até mesmo perigosa, quando decide fazer parte da vida dele, custe o que custar. A direção é do Adrian Lyne e ele é conhecido por vários trabalhos de suspense, mas ele também lançou Flashdance e pessoalmente um dos seus melhores trabalhos é Jacob's Ladder ou Alucinações do Passado de 1990. E aqui ele faz um trabalho de suspense muito interessante que vai crescendo aos poucos. Não é o primeiro filme que trata sobre relacionamento obsessivo. Alguns podem até dizer que o filme é um remake de Play Misty for Me, que foi lançado nos anos 70, que apresenta o mesmo esqueleto de Fatal Attraction de 87. Mas o que o diretor Adrian Lyne acrescenta no filme traz muito mais sabor, traz um elemento muito mais interessante ao filme. Primeiramente, a cena de sexo. As cenas de sexo do filme são essenciais. As cenas de muita tensão sexual faz parte do filme para criar esse relacionamento entre a Glenn Close e o Michael Douglas. O filme vende com seu elenco. Tem um grande destaque, principalmente envolvendo os três atores principais. A Anne Archer, o Michael Douglas e principalmente a Glenn Close. A Glenn Close é o grande destaque do filme, é uma das personagens mais conhecidas da carreira dela e que alavancou para se tornar uma atriz que fez muitos personagens antagonistas. Eu acredito até que se ela não tivesse feito a Alex Forrest, muito dificilmente ela não teria feito outras personagens, como a Cruella de Vil em 101 Dálmatas em 96, por exemplo. A Alex Forrest, a personagem dela, é uma personagem de muitas camadas. Primeiramente, a gente sente até uma certa simpatia pela personagem. Nós sentimos até uma certa atração sexual. É uma personagem super sexual, super sensual. É uma personagem que tem muita atração, tanto pelo cabelo, pelas roupas, pelo figurino, pela maquiagem, pela maneira como ela se comporta com a presença do Michael Douglas. Então é por isso que a cena envolvendo o café, que é o primeiro encontro entre os dois, o encontro pessoal entre os dois, é uma das grandes cenas do filme, é um dos grandes diálogos do filme, porque é ali que estabelece a tensão sexual que vai criando um clímax e vai logo cortar para a primeira transa, primeira cena de sexo no filme. Aos poucos a personagem vai mostrando sua cara e ela começa da sutileza, isso que é interessante. E o mais interessante no filme é que certas lacunas da personagem não são muito bem explicadas. Acho que o único momento pessoal dela é o envolvimento com o pai, mas a situação por trás, como ela se tornou, não é muito bem explicado diretamente do filme, mas isso não é um problema. A questão é que isso acrescenta mais para esse suspense por trás dessa personagem tão fascinante. O Michael Douglas está demais nesse filme, ele também é um personagem muito sensual, muito sexualizado, e ele tem uma grande química tanto para Glenn Close quanto para a Anne Archer. E ele é um personagem muito agressivo. Em um dado momento, com a câmera num contra-plongé, a gente vê o personagem que parece um monstro, parece que é um monstro que está tentando atacar. E outro destaque é a Anne Archer. Ela está longe de ser a mulher traída, a coadjuvante, a esposa traída. Ela também apresenta camadas. A cena final do filme, a cartada final é dela. Ela tem um dos momentos mais incríveis do filme. Ela, de certa forma, até suaviza a relação, a tensão em relação ao filme, ao suspense, mas ela é a vítima. É ela a principal vítima de toda a situação em volta causada pela Glenn Close, e as reações que ela faz perante as situações envolvidas no filme é muito bem feita, muito bem pensada. Após o tórrido encontro entre os dois personagens, a Alex anuncia ao Dan, personagem do Michael Douglas, que está grávida. E esse elemento inserido no filme traz diversas mudanças
a história, e isso faz até mudança de tom na história. Para um filme dos anos 80 e protagonizado por um homem, ou seja, o filme é do ponto de vista do personagem do Michael Douglas, isso tem que ser deixado claro. As atitudes perante esse personagem traz uma certa dúvida em relação ao ramo que o filme traz. Em um dado momento ele diz para ela que pagará o aborto e ela diz que não. Também em alguns momentos no fato dela querer ter o bebê, e isso de certa forma incomodar bastante o personagem do Michael Douglas, a atitude que ele tem de não falar mais com ela, as atitudes agressivas em relação a ela e essa ambiguidade em relação ao passado da Alex e a verdade perante a gravidez da personagem é que deixa uma lacuna, deixa essa informação no ar e a gente não sabe muito bem o que pode acontecer. E o fato da personagem da Alex ser uma mulher extremamente forte e independente e até de certa forma à frente do seu tempo, fugindo da ideia de mulher casada com marido e com filho, traz essa questão, essa ambiguidade em relação à personagem. O que eu gostaria mesmo era que tivesse um filme do ponto de vista da Alex e que fosse dirigido por uma mulher, provavelmente. A Glenn Close até confessou que ela defende com unhas e dentes a personagem, as intenções da personagem, os desejos e objetivos da personagem, e ela não gosta muito de mencionar a Alex como vilã. E analisando em detalhes essa personagem, é difícil entender que o fato dela ser vilã, o motivo dela ser realmente a vilã é certas atitudes tomadas pelo roteiro, como por exemplo a cena da montanha-russa, a cena do coelho, que é muito forte, mas eu acho que a cartada final para dizer que ela é uma vilã, que tem uma certa psicopatia e obsessão pelo Michael Douglas, é a cena final. A cena final do filme é uma das coisas que eu mais gosto do filme, ela é muito bem feita, a cena oficial do filme. E ela começa num plano detalhe do ralo da banheira, que vai da pia, do espelho, e depois apresenta a Anne Archer, e aí lá pelos fundos aparece a Glenn Close refletida no espelho. O Michael Douglas está no andar de baixo, a chaleira está fervendo, então ele não consegue ouvir pela acústica do que está acontecendo lá em cima. É uma cena muito tensa, é uma cena muito legal, e tem um dos grandes jump scares do filme, que é a cena da banheira, e a cartada final é da Anne Archer. Por isso que eu gosto muito da Anne Archer, porque ela também é uma mulher forte. A personagem da Anne Archer também é muito forte. Além disso, essa cena final não foi a escolhida primeiramente. O filme teve uma cena alternativa final, que primeiramente era original. Uma cena mais obscura, uma cena mais melancólica e uma cena mais lírica, de certa forma, e que seria colocada no filme. É nessa cena que a gente percebe as diversas camadas e a possível cartada final da Alex. Atração Fatal é um filme de thriller excelente, com um elenco muito bom que marcou os anos 80 e imortalizou a personagem da Glenn Close no cinema. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, ative o sininho para receber mais notificações e mais vídeos que virão. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje.